maintenant dans le corps de sa chair. Ele vos reconciliou agora no corpo da sua carne. Par la mort pour vous présenter saints et irrépréhensibles, irréprochables devant sa face. Pela morte para vos apresentar santos e irrepreensíveis perante sua face. Amen. Donc, étranger, ennemi. Estrangeiro, inimigo. Colonne de feu de Colombie. Moïse, muda s'approcher à terre. Quando o fogo está em cima, dizendo, Moisés, ninguém aproxima aqui. Muda s'approcher à terre. On s'approcher à couper sans discussion. Quem aproximar-se aqui morre sem discussão. Ennemi étranger. Inimigo estrangeiro. Muda s'ala fora ba gêne, azongi sabe nada. O homem fazendo esforço de Ou Jesus. como está 1 millième Mas e nada. até a colonne de feu. Você até não vai atingir nem tão pouco a santidade da coluna de fogo. Ennemi étranger. Inimigo e estrangeiro. Mais la même colonne de feu. Mas a mesma coluna de fogo Comme un être humain. tornou um ser La humano double nature. com duas naturezas. 100% homme. 100% homem 100% Dieu. e 100% Dans la Deus. na barque, on a profondément comme un homme. Tem que dormir no barco assim profundamente como um Dans homem. qu'est-ce qui se passe? Quando acordou, o que se passa? Mestre, Mestre, perecemos aqui. quand il Amanhã a vos. parlé, c'était le créateur qui avait parlé. Quando ele falou, era o Criador que tinha falado. Vous pouvez comprendre, nanyango a créé un peu pas O fan. vento compreendeu quem que me criou. E o Sofra vento para calmou. Malubi. Agora o Abraão disse, Deuxième phase, il y a secret, wana. a segunda fase desse segredo, Ramba linga qui a réconcilié moto à partir de nzoto oyo. Deus queria reconciliar-se com o homem através desse Yango corpo. moni nzamba permettate nzoto epole. Mo epole zate. É por isso Deus não permitiu a corrupção deste Eza corpo. liloba ya nzambe nzoto oyo. Isto não pode acontecer, é a Yana palavra de sopola Deus. kapoto za liloba nzambe tato botami na masumu na acte sexuel. Tu e eu podemos apodrecer porque nascemos do pecado através do Podemos acto te sexual. topola kapola ni to botami na acte sexuel. Nós apodrecemos porque nascemos de relação Oui, sexual. opoli tout ça bazwi bakoni makolo non sobe ba femir. Batiango bakoni tout ça viske obotama na masumu. Il n'y a rien moyo se dégager zate. Apodreces, pegam teus ossos e fazem disso lenha. Por quê? Porque não foste bem Mais assim. nzoto yo moyen pour les arrêter. Mas esse Le corpo não corps podia parfait. apodrecer. É um corpo C'est perfeito. dans ce corps nde Adam na Jéhovah bayambani. É neste corpo que Adão e Jeová se abraçaram aqui. Corps yo nde est réconcilié nzambe na mutu. Este corpo que reconciliou Deus com o homem. Amen. Amen. Nzoto eza nzoto parfait. Este corpo, portanto, é um corpo Souffrance perfeito. yango esiportanga no to siporta ta mukete. Sofrimento que isto suportou, tu e eu não podemos suportar isso, nem tão Vous pouco. comprenez? Estão Yango entendendo? problème avec ça c'est la demeure finale. Por isso, o Branham disse, esta é a morada final de Deus. Nzai ko futela na Kikolo, Eu pagava renda em Kikolo, nzai ko futela na São Paulo. eu estava a pagar renda nzai em São ko futela na Paulo, Ojaenda. paguei renda Sikoyo hoje ainda. nasombi ndaku na nga moko na Mas basha. agora comprei a minha própria casa aqui Brahma embaixo. dit la dernière fois. E Branham disse a última Le vez Nzamba azaki un nom humain, c'était ce corps. que Deus tinha tomado um nome C'est-à-dire humano. qu'après le nom de Jésus, il n'y aura plus autre Quer changement. dizer, depois do nome de Jesus não vai ter outra mudança. C'est que Dieu n'a jamais pu quitter ce corps. Disse Deus nunca mais deixou esse Oh, il y corpo. a Zanzoto Nangai. Este aqui é o meu corpo. Donc l'âme de cet homme, A alma deste un homem, homme à 100%, homem a 100%, son âme c'est la colonne. mas a sua alma é a coluna de fogo. Nzoto Nangai s'appelle Nafanda Penza Awa. Este é o meu corpo, agradou-me morar aqui. Atefaka Nzoto Moïse. Eu tinha emprestado o corpo de Moisés, Atefaka ya Eli. tinha emprestado de Atefaka, Elias, mais cette fois-ci, mas desta vez, Yangai moko ya. este é o meu próprio corpo. Abraham a dit que Nzamba alobi, E Abraham disse akotika ngwata mukete. que Deus disse, jamais deixará isso. Amen. Amém. C'est ça le mystère de la divinité. É isto o mistério da divindade. Qui est Jésus? Quem é Jesus? Pourquoi tu adoras Jésus? Por que adoramos Jesus? D'abord, ce corps ici. Primeiramente, este corpo aqui. Il nous a réconciliés Ele nos reconciliou dans le corps de sa chair. no corpo da sua carne. Et makila ya croix na ye. E o sangue da sua cruz Ne memi pardon. que levou ao perdão. De Jéhovah tche akité filho ozasu sumasumu toza kobi parfait. E que Jesus, Jeová disse, acabou, és perfeito, já não tens pecado. Donc Jéhovah va que nako que pesa plainte nange pa ya nani. Quando Job tinha dito, onde é que eu vou levar a minha queixa? Voilà mutu Jéhovah za koluka Aqui ye. está o homem que procurava Oya Job, telemi entre Jéhovah na Job. que se colocou entre Jeová e Bon, yo Job. Jéhovah fala na kimia. Job parle maintenant je vais te Jeová, écouter. calma aí, né? Job, Olha fala, esse eu quero te homem lá. escutar. Este homem Jéhovah aqui. fandi pe calme. Fala Jeová também calou. Fala, Mas Abraão disse fala, por quê? fala, fala. Porque ele tem o sangue deste. Banga makila na ye. Tem o sangue deste. So komisi yango bude nana olobela. Agora, se fazer isso se torna chouriço, quem que vai falar Ce qui para est ti? longoli yango nana kolobela yo. Tirando isto, quem vai falar para Toutes ti? les prédications, Todas as les pregações, sauts, les campagnes, os selos, se campanhas, reposent sur ce corps ici. repousa-se dentro deste corpo aqui. Ce qui est longoli nzoto ça dit que ba mateya nyonso ba sacrifice nyonso ekomi en vent. Se tirar este corpo, portanto, todo sacrifício torna em vão. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Ele queria, através dele, reconciliar tudo para ele. Tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux.
tanto o que está no céu e o que está na terra, en faisant la paix par lui, fazendo a paz através dele, par le sang de sa croix. ou através do sangue da sua Comme cruz, c'était un corps parfait. como é um corpo perfeito. Le sang qui était à l'intérieur, c'était le sang de Dieu, la création originale. O sangue que estava por dentro era o sangue de Deus, a criação original. C'était la parole de Dieu de Komaki Makila. Era a palavra de Deus que tinha tornado o sangue. Tanga Kufi Makila ane tangi na fe. Morrendo, este sangue foi derramado ao Tanga chão. ressuscité amemi Makila wana chimique. Ressuscitado, levou este sangue químico. Aqui nango tina 7e dimension adi fabanam. E foi junto com isso até a sétima Na dimensão, disse o irmão Branham. e zoaki bilamba na e. Até o que ficou borado no seu A vestido. répandre ngo 7 fois devant le trône du Père na hôtel. Derramou isso 7 vezes perante o Pai do trono. Atiki nzoto yo comme un E o mémorial. irmão Branham disse, deixou esse corpo como um memorial. C'est-à-dire que pendant les 7 ans de l'église, Quer dizer que ao longo de 7 eras da voyons igreja, andimi sacrifice wana. o crente que acredita Porque nesse nzamba ninga sacrifício, frapper atali koro se nzamba. Deus quer lhe bater, e Deus olha esse corpo e Deus Atali recua. nzamba j'ai rempli toutes les conditions. Ele só mostra-se a Deus Oyo preenche yo todas as senga ki condições. pona bango na sali yango. Os requisitos que pediste para eles, eu Jehovah fiz. s'arrête. E Jeová Para. para. Bana malobi hein. E por isso o irmão Quand Abraão frère disse, nós ana não envie ko disqualifier. quando o teu irmão ainda está em vida, não lhe desqualifica. Priez pour na ye exhorter ye tia zoma na nzela puisque makile zana ko couvrir esse. Ora para ele, exorta-no para voltar, porque ainda o sangue cobra. Abi makila oyo evinga même abele mobile. Disse até esse sangue cobre toda a terra. Et on m'a même boy donc Deus não existe, se ele existe, posso morrer agora, mas eu vou fazer por makila oyo. Por isso, vê se tem bêbado gritando que Deus não existe paz. Se ele existe, que jamais continua ainda viver. O blague o ngamu kuna na komi nzambe tu meurs sur place. Se fosse no Velho Testamento, porque eu muco na torno de Deus, logo morre. Se você não acerta essa onda kadima na komi sigi nani okufe sur Se place. fosse no Velho Testamento, eu cadima torno não sei o que, William morre Branham logo. ya mati. William Branham disse assim que Makila ele ne subiu. sali pomo ko beuti na likolo e vingi mokili mobimba. O seu sangue fez uma ponte vindo dos céus e cobre toda a terra. Zala patient papa, ti ba kondima kaka. Seja paciente, até Mama quando eles se mutadimia ko finda acreditarem. nzambe zo blasfeme. En tout cas, nzambe kuma velho, nzambe tanga zalagala, osra na nzambe boy. Você vê alguém sair e blasfemando, dizendo, o Deus tornou velho. Deus, quando era, você brincava com ele assim. Zo comprendre te. E só não entendem. Muzo kan sumbu sake na babar goto, osra sense ba che whisky ba zo mela na ba biscuit, na ba se ndumba wa kamunde tu sabia. Nzambe zalaka na ete. Vraiment lui, c'est puisque c'est sang couvre la terre. Ora, pessoas vão nos bares dizendo vamos fazer saciamento, whisky com bolacha e prostitutas bebendo e dizem que Deus existe. Branham disse porque o sangue cobre ainda toda a terra. Tourne dans toute sa colère. Quando a coluna de fogo gira toda a sua ira, Makila lokole vinga moki. mas como o sangue cobre toda a terra, ele não pode C'est bater. la grâce de Dieu pour supplier tout homme sur la terre. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Porque a graça de Deus está suplicando todo homem sobre a terra, arrependei-vos, arrependei-vos. Même un ganga, même un sorcier, Dieu est patient avec lui. Até Il um répand feiticeiro, pas, Deus ainda é répand pas. paciente com ele, arrependa-te. Parce que Makiloyo, vingi mokili mobile. Porque este sangue cobre toda a terra. Car Dieu a tellement aimé le Que monde. Deus tinha tanto Il a amado o fait mundo, ce plus grand cadeau é ici. que deu este maior dos Il dons. cadeau et cadeau, monsieur César. Acima deste dom não tem outro. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse Até que point, todo quem crê nele não pereça, mais qu'il soit réconcilié avec Jéhovah. mas que seja reconciliado com Qu'il soit Jeová. réconcilié. Seja reconciliado. Moi, parce que je mets match na stade, tout ça. Ah, dit, non, évangéliste, non, pas escroc, athée, à goûter. Mais c'est ça ici intercède pour Você eux. vê alguém jogando assim, bola, vão perguntar quem é aquele? Aquele evangelista? Um burlador, não pode pregar. Oui, et ça, ma kamunzamba est qui Branham. São coisas que Deus disse a Branham. Amoni moi simo ka ndumba Branham fâché disqualifié. Viens Nzambe, pourquoi zo bomba bato yo te Nzamba la qui fait vision. Viu uma prostituta, ele desqualificou. Disse, Deus, por que não destrói essa gente? Amoni Deus lhe ne mostrou uma visão. Zingi mokili mobile. Viu como é que o sangue de Jesus cobre toda a terra. Ah, c'est Nzamba za patient avec le monde. Ele mostrou que Deus é paciente Só com o que mundo. Deus kufi déjà est fini. Somente quando tu morres é que acabou. Nous ne pouvons rien faire. Não podemos nada Okuta fazer. na Nzambe na eta oyo yo longwe na mokili. Vai se encontrar com Deus no estado em que Et on Branham saíste alobi, daqui do mundo. devant Dieu, peu importe ce que tu étais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est ce que tu es maintenant qui compte devant Dieu. Branham disse perante a Deus, o que conta não os 10 anos passados, 15 anos, 30 anos, mas o que tu és agora é que conta para Deus. Donc eta okuta na Nzambe na jugement, eta ozana ngo tango kati motema na. Eta wana ndo okuta na. Vai se encontrar com Deus em julgamento no estado em que se encontras com Ele quando morres. Amen. C'est ça la bonne nouvelle devant É Dieu. isto a boa nova perante a Tu Deus. vas faire Branham alobi. Agora, irmão Branham Comment disse- réconcilier mon tuna Jéhovah? Quando reconciliou o homem com Puisque Jeová, Jéhovah était plein dans lui, c'était le seul homme parfait. porque Jeová era o único homem perfeito. Ah si Jéhovah Fandiabi, C'est vraiment ça, nous Jéhovah. autres, ndako eza bien bien. Isso agora, esta casa é boa, boa C'est lui aqui. qui remplit toutes les conditions. Ele é quem preenche todas as condições. Yesu kwa zima makila na sopi yango. Agora ele pega no seu sangue de lama. Makila na ye ezokota tina kati ya motema ya moto. O seu sangue entra até dentro do coração do C'est-à-dire homem. vie ya makila na ye. Portanto, a vida
do seu ezokota na sangue kati ya motema mutu elongoli eloko diable atiaka ntango tobotama etant bebe wana vai entrando até no coração do homem, tirando a coisa que o diabo tem colocado quando nascemos. bana mike so babotani baza baange qui vous dit ça Crianças quando nascem são anjos. Quem vos ayebi disse eloko isso? moko te Não sabe nada. basaka masumu mpo bayina bakuti mokili ya masumu Eles fazem pecados porque vieram, encontrando o Abraham mundo do dit pecado. prenez ce bébé là Abraão disse, tira essa criança, neném. bakola ye moko sans moto Vale por aí na floresta, crescer sozinho sem ninguém. so akomokola kosala masumu Quando ficar adulto, vai cometer pecado. abotami na racine ya péché na kati na ye Ele nasceu com raiz de pecado dentro aye dele. na mokili dans quelque chose que Dieu avait maudit déjà au commencement tu ne toucheras pas l'arbre de ce vie sur le fruit de cet arbre ici Veio ao mundo através da coisa que Deus tinha amaldiçoado do princípio. Não tocarás nesta árvore de conhecimento do oh là bem e do Dieu mal. merci dans l'Ancien Testament Bem, obrigado Deus. No Velho Testamento, mwana nyonso to abotami en dehors ya lieu sacré ya mariage disqualifié toda criança que era nascido fora do laço sagrado de casamento era mais dans le desqualificado. Nouveau Testament faut bana malobi Mas no Novo Testamento, irmão Abraão mwana disse, naza sauvé à cause de son sang esta criança é salva por causa desse sangue c'est son dele. sang qui ôte ces péchés là Disse, é o seu sangue que tira aquele pecado. Jéhovah va être tellement en colère la colonne de falobi bon ceux qui boti mwana makangu tina 10e génération disqualifié on dit que ngana botami na makangu mwana na ngai mwana ya mwana tina 10e biso so toala fora ya grâce Jeová estava tão nervoso na coluna de fogo e disse que se você nascer uma criança fora do laço sagrado do casamento, até a 10ª geração é amaldiçoado, desqualificado. Somente ele que veio tirar esse Ils sont pecado. des innocents, ils ne sont pas responsables de leur naissance. Disse, pais são inocentes, não são responsáveis dos seus nascimentos. Na mariage va favorable avec en mourant son sang et expier les sous mwana oyo ancien testament ko kolongola yango te. No casamento e divórcio, irmão Abraão disse, morrendo o seu sangue veio tirar este pecado que o Velho Testamento não conseguia Alobi tirar. makila ya banyama na batoro eza ko kolongola lisu mwana ki mwana makango te. Disse, sangue de bezerros e animais não podia tirar o pecado nesse Alors moi filho que botami nasceu fora do atako ya lar. koko 10e génération bino sotunza je vais même pas vous voir les. Disse até o neto, bisneto, todas essas gerações aí, Deus disse, não quero vos Oh ver. je suis non pardon pas de Disse, discussion de. não há discussão para isso. Mais tango ya alobi non. Mas quando ele chegou, Ils ne disse, sont pas responsables. eles não são responsáveis. Vraiment alobi que il a expié ces péchés là. Abraão disse, ele espiou esses pecados. Alobi que ata papa langa za makango abotami na abotika na makango donde nini. Disse que mesmo se o meu pai me teve como uma prostituta, como Yo botami na libala ba Kristo awa donc na lien ba chrétien. e estou na sexta aqui com laço cristão. Babi soki nga na ndimi makila na ye na botami mbala mibale c'est-à-dire komi parfait devant Dieu. Disse, eu acreditar no seu sangue, nasço de novo, portanto torno Alors, perfeito yo perante soko Deus. botami vraiment na mariage chrétien mais soki ondimi makila na ye te oza fora. Mas se estou nascer aqui do casamento cristão e não reconhecer esse sangue, está desqualificado. Amen. Amen. Alors, tango a réconcilier biso maintenant. Quando ele nos reconciliou agora, Et permettre Nzambe à réaliser deuxième but à cela qui dans la fondation du monde. é que permitiu a Deus de realizar esse segundo objetivo que ele tinha antes da C'est-à-dire fundação que do mundo. Dieu maintenant peut avoir la prééminence dans l'homme. Portanto, Deus pode ter a preeminência sobre o homem. A cause de la prééminence, on dit, dit. Como é que ele vai ter essa preeminência, irmão Abraão disse? E quando o seu sangue limpa o homem, Puisque en lui il y avait la plénitude de la divinité. porque nele tinha a plenitude da divindade. Maintenant, makila na tango epetoli moto. Quando o seu sangue lava o homem, Na puissance purificatrice à makila na ye. no poder purificador do Dieu seu sangue, prend maintenant cette plénitude, il les place dans les croyants. Deus toma agora esta plenitude e coloca nos crentes. Amen. Je venais rapidement, j'étais très fatigué. Estava muito cansado quando eu vinha, que Deus me ajuda a encontrar Écoutez, maintenant, isso. paragraphe 61, Parágrafo 61, na Christ sur le message du révélé. na mensagem de Cristo é o mistério de Deus Dieu revelado. exprimé en Jésus-Christ, Deus exprimia em Jesus qui Cristo, était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, que era ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito la Santo, plénitude de la divinité. a plenitude da divindade. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement Agora, toda a plenitude da divindade corporalmente habite dans son Église, habita na sua igreja, la prééminence. a preeminência. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Todo que Deus era, derramou em Cristo. Tout ce que Christ était, tout ce que Christ a été, pardon, excusez-moi, et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église, les croyants. É Amen. todo que era Cristo, ele derramou na igreja, os crentes. Amém. L'église avec E majuscule, c'était non, il y a falso. Ah, porque igreja com E maiúsculo é um homem, é mentira. Ok. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son église. Habite dans son église. La prééminence. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, a été déversé dans l'église avec E majuscule. Les croyants. Mon église, c'est-à-dire les croyants.
Portanto, os crentes, bateau bandimi sacrifice wana. as pessoas que acreditaram Abraham a naquele dit que Dieu sacrifício, prend cette même divinité là, Abraão disse: Deus toma aquela mesma cette divindade, même colonne de feu. aquela mesma coluna de fogo, Aïe akaboli yango ndambu e pa ya bato. Donc c'est à page à vem, page. Non mais divide metade em todos, e agora é paz. les E a pierres guerra. non, je n'ai ni argent ni or. Regarde-moi maintenant. E enquanto assim Sei que que j'ai Pedro jeté vai le levantar, dizer: Não tenho ouro nem prata, o que eu tenho, olha para mim, dote. Puisque divinité est kofanda na kati ya église. Porque a divindade veio sentar na igreja, Amen. À cause ya makila na ye. por causa do seu sangue. Abraham a dit que jour il y a Pentecôte, Abraão disse que no dia de Pentecostes, la colonne de feu était entrée dans un vin impétueux. essa coluna de fogo entrou no vento Et impetuoso, tourné kabwani mike. girou e se dividiu em pedaços, Nde eye kokota na kati ya bakroyant oyo bandimi makila oyo. até vinha entrar nos crentes que acreditaram nesta mensagem, C'est-à-dire nesse Nzambe sangue. andimi sacrifice oyo te andimi oyo Yesu asali mpo na yo. Portanto, Deus não aceitou aquele sacrifício, mas aceitou o que Jesus fez Et para ti. Dieu peut venir maintenant habiter en toi. E Deus pode vir agora habitar em ti, Habiter en lui, ainsi de suite. habitar nele e assim por diante. Pourquoi? Por quê? Puisqu'il y a un substitut entre moi et Dieu. Porque tem um substituto entre eu e Deus. Abraham a dit qu'il y a une substance chimique qui parle. Branham disse que tem uma substância química que fala, Ah, elle va intercéder. que intercede. Maintenant, tango matina likolo, Assim que ele subiu aos céus, matina nzoto, c'est-à-dire subiu c'est glorifié. com esse corpo, portanto, o corpo glorificado. Atiki yango na lola comme un mémorial. Branham disse, ele deixou isso lá aos céus como um memorial. Apesi yango vie kuna na 7e dimension. Ele deu nisto a vida lá na sétima Et ce dimensão. corps est resté à la droite de Dieu pour intercéder en faveur des croyants. E este corpo ficou na direita de Deus para interceder a favor dos Alors crentes. nzoto ekozonga na mabele awa seulement epai ya bajuif mokolo mabele kozala purifié. Este corpo vai voltar na terra somente lá aos judeus no dia que a terra for purificada. Ne nzoto ewa soko nyata mabele awa. E quando este corpo virá pisar a terra outra vez. Nzoto wana kuna akiti sous forme ya colonne de feu. Abraão disse que ele deixou esse corpo ali e deixou sobre a forma de coluna de fogo. Amen. Écoutez. Dieu au commencement, Deus no princípio. paragraphe 183, révélation de Parágrafo Jésus-Christ. 183, a revelação de Jesus Dieu Cristo. au commencement était le grand Jéhovah qui se donnait dans une colonne de feu. Deus no princípio era o grande Jeová que permanecia na coluna de fogo, Au-dessus d'Israël acima de Israel, et qui les conduisait. e que ele dirigia. C'était Dieu, l'ange de l'alliance. Era Deus, anjo de concerto. Il descendit sur la montagne Ele desceu sobre a montanha et toute la montagne s'embrasa. e toda a montanha foi em De chama. cette colonne de feu, Yesu veio benga mon père. E esta coluna de fogo que Jesus chamava meu pai. Amen. Mon père. Meu pai. Donc na uti pa papa ça dit na uti na colonne de feu. Eu vi do pai, portanto vi da coluna de Donc fogo. là on va interpréter vision il y a pour chapitre 4. Como Branham estava a interpretar a visão de Apocalipse capítulo 4. Que l'homme là dans la colonne de feu fandi na trône, il n'y avait personne, Jean pleurait. Quer dizer, aquele homem que fica no trono, na coluna de fogo, não tinha ninguém e João chorava. Abi mutana na trône como na ye Jésus. Disse a pessoa que estava no trono, o seu nome é Jesus. Como na ye Jésus. O seu nome é Mais na Jesus. É corps na Jesus. ye originel. Mas ele estava no seu corpo Comme il n'y original. avait personne. Como não tinha Les ninguém, autres est bimi na katine, le fils est sorti du père. é que este corpo saiu, o filho, portanto, saiu do pai. Le fils de Dieu O filho de est Deus Dieu manifesté dans la chair humaine. é Deus manifestado na carne humana. C'est ça l'attribut du fils de Dieu. Isto aí que é atributo do filho de Et Deus, bah, do Dieu homem. va y bien malamu. Os judeus sabem bem Que disso. le fils de O Dieu, filho de Deus c'est Ésaïe 9:5. é Isaías Mwana 9:5. botameli biso. Filho nos é dado, Babenga mwana wana père éternel. mas será chamado Pai Eterno. Amen. Amém. Parce que je suis le fils de Dieu. Disse que eu sou filho de Je Deus. suis sorti du père. Eu saí do Pai. Donc le père éternel c'est cette colonne de feu là. Portanto, o Pai Eterno era aquela coluna de fogo. Alors tant que Jésus avait dit c'était un homme 100%. Quando Jesus estava na terra, era um homem 100%. 100% homme, 100% Dieu. 100% homem, 100% Ngola Deus. yoza moto, uzana mulimo no kati na yo. Como tu és homem, tens o teu espírito por dentro Tu de nga ti. pende na zaklo na za mulimo kati na ngai. O meu também, falando aqui, tem o meu espírito dentro de Saint-Esprit, c'est mim. mon esprit d'abord humain. Não é o Espírito Santo, ainda é o meu espírito humano. Ah, le Saint-Esprit, où est mon esprit là humain? O Espírito Santo unge o meu espírito humano. Ben, ce qui est esprit na ngai humain longwe na koya, ça dit que c'est ça la mort. Agora, se o meu espírito humano sair, eu caio aqui. Isto aí que é morte. Maintenant, lui, il n'avait pas un esprit humain lokola ngai na yo. Agora, ele não tinha um espírito humano como a ti e a Son mim. esprit, c'était cette boule de feu là, O seu espírito era aquela bola de fogo, la colonne de feu. a coluna de fogo. Donc, avec que mon père est en moi. Por isso ele dizia que o meu pai está em C'est-à-dire mim. que la colonne de feu était en lui. Portanto, a coluna de fogo estava Donc, dentro chaque dele. fois que Jésus était, par exemple, les 3 ans et demi là, Por isso, quando Jesus existiu durante esses 3 anos e on meio, a photo na colonne de feu na mutu et apparaît la colonne de feu.
toute la colonne de feu était entièrement en lui. Você não podia ver porque lá fotografiaram alguém com a coluna de fogo e tal. Não, toda a coluna de fogo estava dentro dele. Personne ne pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit quand lui il était encore vivant. Ninguém poderia receber o batismo do Espírito Santo enquanto ele estava na Quand il terra. envoyait les disciples, avec le mot onction. Quando ele enviava os discípulos, dava a eles onça, soprando. Le Saint-Esprit travaillait, mais base la baptisée du Saint-Esprit, non, personne, puisque toute la colonne de feu était en lui, tabernaclée en lui. A onça do Espírito trabalhava, mas recebendo o batismo do Espírito Santo não, porque toda a onça, todo o Espírito estava Alors, dentro quand on a dele trabalhando. il a fallu maquiller na yende petola. Para o Espírito Santo vir a um homem nascido do sexo, foi preciso o seu sangue purificar aquele homem. Okay. Il était appelé Père éternel par ses enfants, Sarah choisit le Dieu. Ele foi, Oui, c'est même Dieu fut manifesté dans un corps né d'une vierge. hoje, o Espírito Santo foi manifestado num corpo nascido de uma virgem. C'est même Dieu qui était dans la colonne de feu. Esse mesmo Deus Qui était dans la colonne de que feu. estava na coluna de fogo Fut manifesté dans un corps né d'une vierge. foi manifestado num corpo nascido de uma virgem. Corps qu'il créa dans le sein de Marie. O corpo que ele tinha criado no ventre de Maria. Il déploya sa tente en sorte et vint vivre parmi les hommes. C'est-à-dire que Nzambe a changé d'adresse avec Ofanda na batu fika moko. Trocou de endereço Deus e, portanto, veio habitar junto com os homens. Nzambe afanda na ba ange ba imbela que 3 fois saint, Deus, saint, saint, saint. Deus que vive com os anjos, que ele canta 3 vezes santo, santo, santo. C'est Dieu là ayeko tonda na kati ya nzoto ebotami na naissance virginale. Este Deus veio encher-se dentro desse corpo que nasceu do nascimento virginal. Et c'est même Dieu fit faite chair et demeura parmi nous. Esse mesmo Deus se fez carne e permaneceu a C'est la nosso Bible meio. qui le dit. Dieu était en Christ. É a Bíblia que fala disto. Deus estava em Cristo. Amen. Ça s'appelle la Colossiens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Também está aos Colossenses. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele próprio. Alors, comme na Nzambe, O nome dele, Deus, qui était toujours un mystère dans l'Ancien Testament. que era simplesmente um mistério no Velho Testamento. Comme on a ba source Nzambe alingi. Vamos ver isso nos céus, se Dieu Deus donnait ses quiser. titres, il prenait des titres, Jehovah Shalom, Jehovah tel, 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 tel. Deus dava títulos, tomava títulos, Jeová Shalom. Dans- assim eh, por maman, diante. maman, ce qui a Samson. Comment on a dit? Pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Alors, on peut appeler ça comme on a été. Assim que veio a mãe de Sansão, perguntaram-lhe, teu nome é quem? Não queria Deus dar o seu nome. A vu comment na ye ayeko pesa ngo na nzoto oyo. Ele tirou seu nome e veio dar a este corpo aqui. Na ye na kombo ya tata na ngai. Eu vi do nome do meu pai. C'est-à-dire kombo ya colonne de feu yango nde nzoto emema. O nome da coluna de fogo que tinha este corpo, Jesus. Amen. Amém. Yango moni tango Paul akuta na colonne de feu. Yo nani nkolo? Por isso, quando Paulo encontrou-se com a coluna de fogo, perguntou, quem és tu, Colonne Senhor? de feu zongo sile ngai Yesu. A coluna de fogo lhe respondeu, eu sou Jesus. Paul azaki vraiment troublé, converti sur place. E Paulo foi perturbado e convertido no mesmo local. En Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Em Jesus habitava corporalmente a plenitude da Par divindade. conséquent, vous ne pouvez pas faire de lui 3 personnes. Por consequência, não pode fazer dele 3 pessoas. Ne baptisez pas au nom de 3 dieux. Não batize em nome de 3 Parce deuses, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. porque só existe Vous um Deus. voyez un seul Dieu. Então vê, só um Ainsi, Deus. c'est même Dieu qui fait chair. Il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Assim esse mesmo Deus se fez carne e disse, eu venho de Deus e volto a Deus. Amen. Et après qu'il ait disparu de la terre, E depois de ter desaparecido da terra, par sa mort, através da sua morte, son ensevelissement, seu sepultamento, sa résurrection et son ascension, a sua ressurreição, a sua ascensão, Paul les rencontra sur la route de Damas, e Paulo se encontrou com ele no caminho de Damasco, alors qu'il était encore appelé Saul. e ainda que era chamado Saulo. Et une voix se fit entendre, Saul, Saul, pourquoi me E persécutes-tu? uma voz fez escutar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paul demanda, qui es-tu? E Paulo perguntou, quem és Il tu? répondit, je suis Jésus. E ele respondeu, eu sou Jesus. Il était une colonne de feu, Ele era uma coluna de fogo, une lumière qui aveugla les yeux de l'apôtre. uma luz que cegou a visão do apóstolo. Il était revenu à ce qu'il était. Ele voltou ao que ele era. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. O mesmo Jesus voltou a ser Deus o Pai, outra Voilà, vez. Apocalypse chapitre 1. Aqui está Apocalipse Et capítulo là 1. où Jean a écouté na O Esiko. estado em que João se encontrou com Il ele. était devenu la chair. Ele tinha tornado Quand carne. Matthieu tiki chair na likolo. Quando subiu, deixou essa carne no céu. Sous forme de colonne de feu, l'ange de l'éternel sur la terre. Voltou sobre a forma de coluna de fogo, o anjo do Senhor sobre Alors a Jean terra. t'a ammonié avec la robe sur la poitrine ici. Quando João lhe viu com o vestido, cinto sobre o peito, Ammonié elonginé ça ko briller le soleil. e viu que o seu rosto estava a brilhar como o Voilà sol, quoi là, le multitude de grandes eaux. a voz como a multidão das Na ko águas, lokola bi bende ça ko pela.
E os pés como Et metais Jean a ardentes. pouillé par terre. E João caiu no C'est-à-dire, chão. vision où Jean, mon qui faut me dire. Portanto, a visão que tinha visto João, C'était o irmão Abraão Daniel disse, chapitre 7. era Daniel capítulo 7. Amoni Yesu azongi na forme né originale. Ele viu Jesus voltando da sua forma original. Akoma mosuni lokola boy. Portanto, antes dele ser carne como aqui, Azongi na nzoto Moïse amonaki ewa. ele voltou no corpo em que Moisés tinha visto. Tango telemi devant Jean. Assim, quando ele se colocou à frente Jean de va João, reconnaître que c'est Jésus, mais il n'avait plus de force. João reconhecia que era Jesus, mas já C'est não tango tinha Yesu força. azongi na forme wana. Porque quando Jesus volta naquela Abi, forma, vous êtes avantagé que na zonge pa ina tata. diz, é vantajoso para vós, eu voltar ao Pai. Vous êtes avantagé que je change de forme na zonga colonne de É feu. necessário eu voltar e trocar de forma, ser Puisque coluna na de lolenga fogo. colonne de feu na zalaka sans limite. Porque sendo coluna de fogo, eu estou sem limite. Et yango puissance ya ministère ya Paul. E aquilo que é o poder do ministério do Abi, Paulo, Pierre ofanaki na Yesu, o péché Esse- qui na ainsi de suite. Pedro, tu estavas com Jesus e Jean Paul ficaram na Yesu juntos. ainsi de suite. E João também estavas com Na Jesus. Yesu akude na ngai na forme yo te. Mas a mim, Jesus não se encontrou Mais comigo nesta akude na forma. forme né original ngai Se Paul. encontrou comigo na sua forma original, Akutani eu, na Paulo. colonne de feu. Eu me encontrei com a coluna C'est-à-dire de que fogo. Nzambe na kati ya gloire na ye. Portanto, Deus dentro da sua Tango glória. Jean moni Nzambe na gloire na ye ndengi wana. Como quando João viu Deus nesta glória Miso ezali dele, kolela, mais miso ezobimisa moto. os olhos estavam chorando, mas saía fogo. Makolo baza kotambola na ensemble mais comme lokola errin eza kopela Os moto. peixes que andavam junto com ele tornou, parece latão, que Alors Jean estava balamoka ardente. akwei. Logo João caiu. Akoki kosupporter vision na E te. ele não conseguiu suportar esta visão. Cet ange d'Apocalypse 1, E Branham disse, este anjo do Apocalipse 1, aqui está ele. Jésus dans sa forme originale. Jesus na sua forma original. C'est ça l'ange d'Apocalypse 1. É isto, o anjo do Apocalipse Alors 1. c'est la même personne, il y a Daniel chapitre 7. Essa é a mesma pessoa de Daniel capítulo Namoni baza 7. koplacer ba trône. Vi que Et estavam namoni colocando l'ancien tronos. des jours avec des cheveux blancs comme la neige. Eu vi a ancião dos dias com o Afandi cabelo na branco, trône na ye. tipo neve, C'est sentou quand no vous seu voyez trono. Dieu na état wana. Portanto, quando tu vês Deus nesse estado, Rempli du Saint-Esprit ndenge nini. mesmo se é cheio do Espírito Santo, como você vai cair. C'est-à-dire qu'il y a sans limite. Portanto, ele é sem C'est ce limite. que Jésus disait. Eu que dizia, Il Jesus. vous êtes avantagé que je change de forme. É vantajoso para vós eu mudar de Que só que forma. na zongi na colonne de feu. Portanto, se eu voltar na coluna de fogo, Sans limite. eu torno sem Et limites. en même temps, Yesu a fait quoi lobi? Por isso, quando Jesus Tout ressuscitou, disse, pouvoir epesa melingai. todo poder me foi Et dans dado. la lola tina fait. Até o céu, do céu Et en para même temps, on va a dire terra. que tambola au milieu de ces chandeliers d'or. E por isso, quando ele anda dentro desses 7 catastrais de ouro, Tambola na nzoto yo te. ele não anda com esse corpo. Nzoto etikali na lola pour la rédemption. Esse corpo fica aos céus para a On a vu redenção. comme mémorial en train d'intercéder. Abraão disse como memorial intercedendo. Intercéder avec son propre sang. Intercedendo com seu próprio Mais sangue. Nassé a quitté Azongeli forme né à Liboso. Na terra desceu, ele retomou aquela sua forma Il était une principal. colonne de feu. Ele era uma coluna de Une fogo, lumière qui avegla les yeux de l'apôtre. uma luz que cegou Il os était olhos do revenu à apóstolo. ce qu'il était. Ele voltou ao que ele era. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. O mesmo Jesus tinha voltando a ser Deus o C'est Pai. pourquoi il dit ici, je suis le Tout-Puissant. Por isso ele disse aqui, eu sou todo poderoso. La même forme qu'il avait avant d'avoir été fait chair. A mesma forma que ele tinha antes de ser tornado feito carne. A forma é esta aqui, é chamada a forma original. Ça vous comprenez? Estão entendendo? Tanga bimi na forme wana. Quando ele saiu desta C'est pas forma, qu'il n'avait pas de yeux, l'esprit n'a pas de yeux. não é que ele não tinha olhos, porque o Ou il espírito n'avait não pas tinha olhos, de bras. Non. tanto não tinha membros, Forme não. wana original, c'est un homme réel. Aquela forma original é Le um homem même real. homme, il y a Daniel chapitre 7. O mesmo homem de Daniel capítulo Le 7, même homme, il y a Ézéchiel chapitre 1. o mesmo homem de Ezequiel Un homme qui capítulo habite à 1, la lumière. aquele homem que permanece dentro da Dans luz. la lumière, aux hommes, ils ont Quando ele te olhar, a luz Au bas de sai la ceinture, tu do n'as seu fait rosto. lumière à colonne de feu. Da cintura até para baixo, a C'est luz une do lumière à coluna de couleur fogo, émeraude. luz da cor Au bas de emerald. la ceinture, tu dis lumière Da arc-en-ciel. cintura para cima, a luz da Alors cor Jean pouvait arco-íris. naître face à face comme O ça. João se encontrou com ele, E assim, Jean foi. face a face, e o João David, caiu. Jean, tu peux me regarder maintenant. Ele disse ao João, pode me Maquilé olhar agora. entre ngai na yo. Tem sangue Reconciliação entre tu desse e eu. salama déjà. Já tinha Il y a reconciliação. un mémorial qui est dans la 7e Tem dimension. memorial lá na sétima Vous êtes dimensão. intercéder pour nous. Interceda Regarde-moi. para ti, olha para mim. Amen. Amém. elongi Moïse kwa iko mona te. O rosto que Moisés não podia Mais ver. Nzamba permettre Jean mona yango. Mas Deus permitiu ao João Porque ver isso. réconciliation esalami. Porque a reconciliação já houve Paix lugar. côté déjà. A paz já À estabeleceu travers ya makila ya Christ. através do sangue de Jesus Maintenant, Cristo. si vous blaguez avec ce sang-là, Agora, se tu brincares com esse sangue oyo ali, ebimission na ba dénomination. que te fez sair das denominações, Makila ne longoli komela kuka, komela kapuka, tout ça bona boye. esse sangue te tirou da bebedeira, cuca. Soki obandi koloba mabe nango frère Branham dit, Tu começaram a falar mal disto, o irmão Branham disse, il n'y a plus d'expiation pour vous. já não tem expiação para C'est-à-dire, ti. efili, Portanto, vous acabou, êtes perdus. Estás perdido. Ata o se receber o sangue pardon,
Nzamba eza na eloko mosusu ekosengela pardon eza te. Mesmo se reconciliar e pedir perdão, não tem nada que possa Puisque perdoar. réconciliateur obwaki ye. Porque o reconciliador, ele negaste. Nzamba atindi arche Noé o détruire arche wana. Deus enviou a arca de Noé e tu destruíste esta Est-ce que vous arca. comprenez? Estão compreendendo? C'est-à-dire que ce corps ici, Portanto, este corpo aqui c'est la demeure finale de Dieu. é a morada final de Voilà Deus. pourquoi Nzamba garde yango tina likolo. Por isso, Deus guardou isso no céu. Apoie même nzoto ye epola. Ele não quer até que esse corpo Et c'est le apodreça. seul corps où Nzamba permettait d'adorer. E é o único corpo que Deus permitiu ser Parce adorado. que c'est Dieu lui-même, cet Porque homme. é Deus, ele próprio, este corpo L'image aqui. du Dieu invisible. A imagem de Deus invisível. L'alpha et l'oméga. Alfa e Le Ômega. premier et le dernier. O primeiro e Le o último. commencement et la fin. O princípio e o fim. C'est ça, ce corps. É este Et corpo. frère Branham alobi. E o irmão Dans Branham le disse, temps et qu'aussi là. quando terminar o tempo, Donc, continue l'éternité. entrarmos na Alors, eternidade, Dieu sera dans ce corps diz ici. que Deus estará neste Il corpo sera aqui, dans la colonne de feu. estará na coluna de Et fogo il sera dans le croyant. e estará nos crentes. C'est-à-dire que moi, Jéhovah, j'ai atteint mon objectif. Quer dizer, eu, Jeová, atingi o meu objetivo. Dieu dans la colonne de feu, le Père. Deus na coluna de fogo, o Pai. Le Père. O Pai. Dieu dans l'homme Jésus, le Fils. Deus no homem Jesus, o Et Filho. Dieu dans l'église, c'est-à-dire le Saint-Esprit. E Deus na igreja, quer dizer, o Espírito C'est ça Santo. le royaume de Dieu. É isso, os Et Abraham reinos dit do que dans céu. l'éternité, Abraão disse na c'est-à-dire eternidade, que le soleil à ville, ce sera la colonne de feu. o sol daquela cidade vai ser a coluna de fogo. Il y aura Dieu le Père, il y aura Dieu le Fils. Disse, vai ter o Deus o Pai, o Deus Et il y Filho. aura Dieu le E Saint-Esprit. vai ter o Deus C'est-à-dire Espírito Dieu Santo. sera là dans ses croyants. Quer dizer, Deus estará lá com Sur os le flanc crentes, de la montagne. nas caídas da La montanha. même divinité dans la colonne de feu. A mesma divindade na coluna de La fogo, même divinité dans notre Joseph. a mesma divindade no nosso Et la José, même divinité dans le cœur de e a croyants. mesma divindade nos corações dos Et crentes. son frère Branham alobi. Agora o irmão Branham Dans disse, notre voyage en éternité, quando vamos vir na eternidade, somente vamos adorar a Deus. Dieu merci Nzambe. Te demos glória, Deus Deus. racheta Obrigado. ganhai. Porque por me Okoma teres resgatado. kamoto. Tornaste homem, Omemaka masumu na ngai. assistaste os meus pecados, Osufaki liwa penza ya pasi. sofreste a Et morte ce qui n'a pas dolorosa. c'est à cause de toi. E se estou agora por causa de ti. Ami que ce corps sera pour toujours. Disse, este corpo vai estar para sempre. Amen. Maintenant, lèvons-nous pour remercier Dieu. Agora levantemos para agradecer a Deus. Estou bem, diretor de chão. Chamemos o diretor dos hinos. Estou muito da 30, estou bom de lá. Somos 13h30, vamos orar. Frère Branham alobi. O irmão Abraão disse, La règle d'or. a regra de ouro Vous allez Jean 3,16. é João Elle 3,16. Nzamba alingaki tellement mokili mingi. Deus tinha amado tanto o mundo, Voilà pourquoi apesi ce grand cadeau. por isso deu esse grande prêmio, Makila vie ya mwana na ye moko. o sangue, a vida do seu próprio filho, Mpona korachete ngai na yo. para poder te resgatar a ti e Et a na mim. lola makila neza koparler sur la terre et Et là au ciel. no céu esse sangue fala, Et sur la terre, la vie de ce sang neza koparler, neza supplier bateau. e sobre a terra a vida desse sangue que está a suplicar as pessoas. Abraham a dit que mais la patience de Dieu est dans la limite na yango. Abraão disse que a paciência de Deus tem limites. Un jour, Nzamba supplier, akolemba, arrêter, puis tourner au Congo. Um dia Deus vai suplicar e se aborrecer, vai te dar